Bom dia, pessoal. Bom dia aos queridos amigos da live que estão sempre seguindo aqui. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Cotia. Esse é o programa Vida em Movimento. E eu sou a Nirley Crespi. Bom dia, turma. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje é um dia bem legal aqui no nosso programa, né? Como todos eles são, né? Na verdade, mas eu sempre curto, né? De ser um dia legal. E hoje é aquele dia especial que nós vamos falar sobre a mulher. A mulher. Afinal de contas, domingo é o dia dedicado à mulher, né? Em homenagem às mulheres. E aí eu fico pensando muito nessa questão, né? O que é o dia da mulher, né? Eu acho que é super bacana porque é um dia que está ali dedicado, né? Voltado para a mulher, onde é proposto esse olhar, né? Como que é a mulher? Quem é essa mulher? O que acontece com a mulher? Como que é a mulher nos dias de hoje, né, gente? É algo que é super importante a gente ir observando, porque afinal de contas, nós temos aí uma guerrinha, né, de gêneros, de sexo, tal, que é uma coisa meio complexa, né? Por quê? A mulher não vive sem o homem não vive sem a mulher. Eu não estou dizendo de dependência do dia a dia, tá? Eu estou dizendo como raça humana. Para que a raça se perpetue, né? Para que essa espécie se perpetue, é necessário o homem e a mulher, ou seja, é necessário um óvulo e um esperma para que a coisa aconteça. E por mais que se tenha hoje nessa questão dos gêneros, dos trans, né? Desse questionamento de escolhas, ainda assim, biologicamente falando, vai ter que se coletar um esperma que vem do sexo masculino para unir com um óvulo que vem do sexo feminino. E disso não dá pra gente escapar, né? Pelo menos por enquanto não. E por que por enquanto? Porque tantas coisas mudam, né? Ao longo dos milênios, tantas coisas mudaram e, infelizmente, tantas coisas ainda continuam acontecendo da mesma maneira, né? Que precisam ser revistas, né, pessoal? Porque, afinal de contas, não é possível, né? A vida toda as coisas ficarem se repetindo tanto e nada mudar. Obviamente que se a gente faz sempre as mesmas coisas, a gente vai ter sempre os mesmos resultados. Isso é óbvio. Enquanto houver essa disputa entre homens e mulheres, enquanto não tiver esse olhar de integração, de respeito, vai continuar tendo feminicídios, vai continuar tendo violências também contra homens, né, das mulheres, digamos assim, excluindo os homens dos seus próprios sistemas, né? E isso acontece, gente, justamente por quê? Porque não existe essa conscientização, esse respeito, essa noção de que todos, sem exceção, todos, têm dentro de si um homem e uma mulher. Tem dentro de si o sagrado masculino e o sagrado feminino. Tem dentro de si essas partes que se complementam, né? E é impossível a gente negar, porque simplesmente nós somos constituídos dessa forma. E por nós sermos constituídos dessa forma, hoje eu quero conversar com vocês bastante sobre essa questão da mulher, tá? Quando a gente comemora o Dia da Mulher, é aquele momento, né, que as mulheres recebem homenagens. E eu, particularmente, reverencio as mulheres, de hoje principalmente, né, que são mulheres que vieram reconquistando, na verdade, um espaço que havia sido tomado, eu posso dizer, há milênios atrás, né? Porque nós vamos, então, remontar lá atrás, bem lá atrás, quando as mulheres vão deixando de ter o seu espaço, né, de manifestação social, inclusive, vão sendo reprimidas,
dentro de uma sociedade que passa a se tornar machista, né, que passa a se tornar predominantemente liderada por homens, e aí as mulheres vão sendo oprimidas nesse sentido, né? Então, como que vem essa questão da opressão feminina, né? A opressão feminina ela vai acontecer lá atrás, ó, vamos pensar, bem lá atrás. Se a gente pensar em termos de clã, né, em termos dos primórdios das civilizações, nós vamos ver as mulheres como sendo aquelas que procriavam e precisavam cuidar das crias, e os homens aqueles que tinham que sair para caçar, para trazer alimento, né, para que as crias pudessem continuar sendo cuidadas pelas mulheres, né, porque as mulheres amamentavam, acabava a amamentação naturalmente, né, tô falando lá atrás, gente, vamos lá para trás. Acabava o período de amamentação, o que acontecia em seguida? Tinha que continuar alimentando aquela cria que ainda não sabia, não conseguia sair para caçar ou para conseguir seu próprio alimento, né? Que eram os menininhos e as menininhas lá dos primórdios. Então, as mulheres elas foram se tornando a referência agrícola, onde elas vão lá buscar na natureza frutos, ervas, e elas com isso vão desenvolvendo a intuição, a sua percepção, para notarem, né, para descobrirem recursos na natureza que facilitassem essa prover, né, esse momento de alimentação dos filhotes delas. Ou seja, ela foi experimentando frutos, alguns frutos ela intoxicou, morreu, então isso não foi um processo muito rápido, né, a gente pensar, foi um processo bem empírico. Ela foi experimentando também ervas, né, para tratar lá as doenças, tudo bastante instintual, né? E por conta disso, a mulher vai desenvolvendo naturalmente aptidões, vai desenvolvendo naturalmente seus dons, né? A mulher vai desenvolvendo a sua intuição, ela desenvolve a clareaudiência, ela vai desenvolvendo as suas capacidades paranormais naturalmente, por uma questão de sobrevivência, enquanto que o homem precisava estar focado fazendo a sua caça, as suas caçadas. Aí o homem voltava ferido das caçadas também, porque, gente, não era, né, o super-homem, nem o Thor e nem outros super-heróis por aí que saía e já conseguia as coisas imediatamente, vinha com o bichinho pendurado nas costas e pronto, resolveu tudo, né? Ele vinha ferido, muitas vezes ele era a caça, ele era caçado pelos outros animais. Então, havia uma necessidade, sim, que alguém ali dentro daquele clã desenvolvesse capacidades, né? Que desenvolvessem outras habilidades, outros dons que antes, até então, não era possível, né? E que não era possível até para o homem, porque se ele tinha que estar focado em algo, né? Que era estar sempre à espreita para proteger aquele clã, essa mulher tinha que estar apta, ela tinha que estar atenta para conseguir, então, lidar com toda aquela demanda do próprio sistema que estava ali instalado, né, para que perpetuasse a espécie humana. E a coisa começa a dar certo. Então vão surgindo o que depois, quando chega na Idade Média, as bruxas, né? Ou seja, pegaram essa capacidade maravilhosa, esse dom maravilhoso das mulheres, né? Essa aptidão, essa capacidade, essa coisa super linda, né, que as mulheres têm de sentir, de pressentir as situações. E aí os homens começaram a se sentir assim ameaçados pelas próprias mulheres, porque quando eles, por alguma razão, né, para tomá-las à força, porque era instintual, né, gente, o sexo não era aquela coisa convidativa, romântica,
como existe hoje. Não tinha uma dancinha do acasalamento como existe hoje, quando, né, tem a conquista, tarará, né? Naquela época a coisa era mais bruta, então quando o homem ia tomar aquela mulher à força, ela começa a desenvolver capacidades de exclusão. Não, agora você não vai vir para cima de mim, eu não quero, né? E ali começaram a surgir brigas, né? Disputas entre o macho e a fêmea, naquele sentido de quem que vai dominar, né? Do domínio. E essas mulheres, então, tem aquelas mulheres que vão começar a se isolar e que começaram a ser conhecidas como as curandeiras, como as bruxas ou como até como as sacerdotisas. Então a gente vai evoluindo já nas sociedades, nos clãs, né, nas tribos que vão se organizando socialmente. Então você vai ter as sacerdotisas, você vai ter as curandeiras, né, as benzedeiras, que hoje chegaram a nós. Na verdade, isso nunca desapareceu, mas é algo que quase some, mas depois ela vai retomando a sua capacidade, né, e os seus dons, através hoje, por exemplo, do benzimento, que está mega validado, que o pessoal aí lida com isso de uma forma muito bacana, né, inclusive indo buscar sem conflito. Então, a gente vai vendo que houve um período em que as mulheres elas praticamente dominam de uma certa maneira, e o homem, ele quando começa a se perceber dominado pela mulher, ele começa a se sentir incomodado. E aí é que vai surgir, então, a disputa entre os machos, né? O que sempre existiu na natureza existe. Na disputa entre os machos, eles então tomam as fêmeas, como em qualquer outra sociedade, convívio animal de manadas, né? Ou de bandos. O macho alfa toma as fêmeas do outro macho. Então ele forma lá o seu harém e tal para procriar mais filhos, né? Então quem tem mais filhos tem mais poder. E aí esses clãs, essas tribos, elas vão então se organizando e vão crescendo. Então o que ele faz? Ele percebe, bom, eu preciso disfarçar, né, o meu plantel, né, as minhas fêmeas, para que o outro não as deseje. E aí surgem a questão das roupas que vão cobrir todos os corpos, né, que cobre o corpo das mulheres e que vão então meio que escondendo, né, meio que anulando esse poder de domínio. Outra questão do domínio da mulher sobre o homem é justamente na questão sexual, né? Onde a mulher acaba dominando o homem, não no sentido de ela é mais forte que ele, não, mas até mesmo pela questão do feromônio, né? E esse homem ali fixado com aquela mulher, ele não vai querer dividi-la com outros machos, então ele começa a cobrir essa mulher, tá? E a mulher vai aceitando, porque as condições onde se vivia, né, há milênios de anos atrás, eram condições muito primitivas, muito brutas, né, eram condições muito difíceis de convívio, né, da mulher, onde ela se ocupava muito mais em proteger a cria. Então, ok, eu aceito isso porque gera mais proteção para a minha cria, né? Então eles começam a carregar suas próprias tendas, a montar os povos que são mais nômades, eles vão montando suas tendas por onde eles passam, eles escondem suas crias e as suas mulheres. E isso vai então trazendo para o homem uma ideia, né? Começa a trazer aquela ideia de domínio, de ser o dono da mulher, de ser o dono das crias. Tá? Como um macho alfa, né, que domina, vai como um leão que domina ali as suas leoas e os seus filhotes, tá? E essa ideia, infelizmente, ainda persiste até hoje, né? Onde homens ainda se sentem donos das mulheres, né? Onde eles ainda se sentem donos das crias.
E é justamente em cima disso que surge todo esse feminicídio, né? Hoje a gente tem essa divulgação de índices, a gente tem a divulgação dessa atitude que é brutal, que é terrível, né? Monstruosa, mas que está ali pautada, que tem seus primórdios nessa sociedade, nessa ideia, né, de domínio de clãs, tá? Essa passionalidade que acaba surgindo justamente porque esse homem acha que ele é dono, né, da mulher. E aí, se ele invade, naquela época, né, das guerras tribais, né, vamos dizer, era aquela época, mas não mudou muito, né? Então, os machos vão lá brigar, dominou a tal, conseguiu dominar as terras do outro, ele vai lá, ele traz aquelas mulheres, né, aquelas crianças para serem escravos deles, né? Então, na condição escravagista, essas mulheres acabam sendo dominadas por aqueles machos e sofrem, né, bastante com essa situação, porque elas são colocadas na condição de servidão, não só servidão de trabalhos forçados, mas na servidão também sexual, né? E essas memórias, elas estão ainda dentro da nossa sociedade e elas atuam sistemicamente dentro da nossa sociedade e acaba incentivando de uma forma extremamente negativa, de uma forma até destrutiva, eu posso arrisco dizer mesmo, né, porque é fato, aonde homens ainda se sentem donos e acham que eles podem fazer o que eles bem entenderem quando eles querem dominar, por exemplo, uma mulher. Então a mulher diz para ele, olha, eu não quero hoje, e aí o cara fica bravo e bate nela. O cara vai lá na rua, enche a cara, chega bêbado em casa, encontra a mulher, descarrega toda a raiva, toda a frustração do dia dele, todas as frustrações da vida dele, ele descarrega naquela mulher. A mulher reage, ele se pega uma tapa e pela condição física feminina, normalmente, eu não estou dizendo que é de todas as mulheres, mas a condição física normalmente das mulheres tende a ser uma condição física mais frágil, elas acabam sendo realmente vitimizadas nesse sentido da agressão, da agressividade e acaba sendo assassinada, né? O feminicídio, ele vem então pautado nessas tradições lá atrás, né? Nessa coisa bem primitiva que precisa ser revista, né? Que ninguém é dono de ninguém. Homem não é dono de mulher, mulher não é dona de homem. Por isso que quando pessoas me perguntam, né, quando eu faço alguma leitura de oráculo e tal, se fulano vai voltar, não, porque eu vou fazer um trabalho de amarração para fulano, vou fazer um trabalho de amarração para fulana. Gente, isso não tem nada a ver, você está interferindo na vontade do outro, da mesma forma como acontecia naqueles tempos primitivos, né? Então eu domino aquele clã, trago aquela mulher para dentro da minha tribo e ela vai ser minha escrava sexual. Ou então eu faço um trabalho de amarração, uma feitiçaria de amarração, eu trago o outro ou a outra para o meu clã e ela, né, para o meu domínio, para minha casa, e ela vai ter que me servir para sempre, né? Ele não vai ter liberdade, não vai poder ter escolha de querer ir embora e nem de querer viver com outra pessoa. Isso é muito sério, muito sério. Então, o feminicídio, que é uma das pautas, né, que está aí bem em voga hoje em dia, o pessoal diz, aumentou muito o feminicídio. Não é que não aumentou o feminicídio, não. É que hoje em dia é divulgado os índices de feminicídio. Feminicídio sempre existiu, sempre. É algo muito triste, é algo muito chato, mas é um fato que sempre existiu na nossa sociedade, infelizmente. Sempre aconteceu esse feminicídio. Mas não é só disso, né, que a gente vive, tá? Então, rever valores é muito importante, né? Principalmente rever o fato de que todos nós temos dentro de nós
um lado feminino e um lado masculino. Todos, sem exceção. O homem tem o sagrado feminino dentro dele e a mulher tem o sagrado masculino dentro dela. Brigar contra essas nossas potencialidades é insano, não tem sentido. Nós precisamos olhar para o nosso sagrado feminino, sim, honrá-lo, aceitá-lo, honrá-lo e trazer essa energia à tona para o nosso dia a dia de uma forma saudável. Nós devemos olhar para o nosso sagrado masculino, honrá-lo e trazer também para o nosso dia a dia de forma equilibrada. Uma mulher traz o sagrado masculino honrado de forma equilibrada quando ela é, por exemplo, uma boa profissional, tá? Que sai em busca dos seus próprios recursos para que ela possa se manter ou até mesmo manter a sua família, né? Hoje muitas mulheres trabalham e ela está ali fazendo isso de forma a honrar esse sagrado masculino sem deixar de ser feminina. E ok, e tá tudo certo. O homem honra o seu sagrado feminino quando ele se torna mais sensível, quando ele se torna mais acolhedor, quando ele se torna menos agressivo com o sexo oposto ou com as outras pessoas, quando ele se torna, quando ele aceita esse lado feminino dele sem se deixar afetar no lado masculino, ou seja, gerando um equilíbrio entre essas forças internas, né? A mesma coisa acontece quando a pessoa é homossexual. Ele era homem e fez a opção, né, por ser um gay e ok, é só uma questão de equilibrar internamente essa opção que ele fez. Não tá certo, não tá errado, é a opção, é escolha e é aprendizado individual. Quando eu me mantenho no sexo feminino, é uma escolha e um aprendizado individual meu. Se eu escolho me manter gay, é uma escolha e um aprendizado meu. Se eu escolho mudar, ser um trans, é também uma escolha e um aprendizado meu. Porém, nesse crescimento, nós podemos sempre estar honrando o sagrado feminino dentro de nós, independente das nossas escolhas, porque ele é universal. O sagrado feminino universal, o sagrado masculino universal, tá? E assim a gente pode ser uma manifestação alegre e feliz desse aspecto da mulher. Eu honro a mulher em todos os sentidos. Eu gosto muito de ser mulher. A mulher, ela tem o yin manifestado para fora, né? Ela manifesta o yin. Por isso a mulher é acolhedora, por isso a mulher ela manifesta esse arquétipo da mãe, daquela que nutre, né? E internamente a mulher é yang, então ela é muito acelerada internamente. E somente sendo yang é que ela poderia ter um filho, parir um filho, né? Se ela fosse passiva internamente, como é que ela ia conseguir parir um filho? Ela tem que ter muita força, né, para parir esse filho. E ser mulher é isso, é poder parir coisas incríveis. Lidar com o sagrado feminino é poder parir essa criatividade, essa beleza que existe dentro da feminilidade, dentro da mulher, dentro desse universo da mulher. E o homem tem isso dentro dele, olha só que interessante. O homem manifesta externamente o yang, então ele é o caçador, aquele que vai buscar os recursos, né? Ele é mais duro, mas internamente ele manifesta o yin. Ele é carente internamente, por isso que o homem ele tem essa fragilidade quando muito maior do que a mulher, quando ele fica doente, por exemplo, né? Porque tem milhões de piadas aí e procede, né? Que a mulher quando fica gripada, ela tá lá gripada, espirrando, mas tá lá cuidando de vários filhos e fazendo comida, arrumando casa, papapá. Isso eu já vi charters, né? E o homem pega uma gripe, tá lá quase morrendo na cama, sofrendo com a dor. Por quê? Porque são essas qualidades que estão
manifestadas interna ou externamente, é uma questão energética, tudo isso, tá? E isso é muito curioso, pessoal. Então, a mulher, ela é sim muito sensitiva, ela é mais sensitiva do que o homem por conta dessa manifestação externa, tá? Então, a mulher capta assim as coisas, a mulher é essa alquimia ambulante sim, mesmo porque o sistema hormonal da mulher é algo muito louco, gente. Homens, se vocês soubessem como são as oscilações na química da mulher, né? Como isso tudo acontece internamente, é muito doido. Vocês não têm noção. Então, quando a sua mulher, sua companheira tá aí, tá meio cabisbaixa por conta de uma TPM, compreenda, né? E toma cuidado, porque TPM também é tempo para matar, tá? Então, gente, e assim a gente vai entendendo essa dinâmica da mulher, essa força incrível que impulsiona o planeta, né? Então, quando a mulher começa a se tornar muito belicosa, muito guerreira, assim, belicosa no sentido de briga, ela vai influenciando toda a sociedade também. Então, poder resgatar, né, essa mulher mais acolhedora, essa mulher mais doce, essa mulher mais romântica, para a sociedade como um todo é muito bom, tá? Porque ela vai ressonar na sociedade, ela vai ressonar coisas positivas, ela vai ressonar na sociedade acolhimento e compreensão, e isso é super mega importante. E o homem, quando ele deixa de competir e tem a mulher como sua companheira, tem a mulher como a sua complementação, ele consegue se tornar mais produtivo, energeticamente falando. Então, gente, isso tudo é muito importante de ser compreendido. Isso não quer dizer que a mulher vai ela vai perder o espaço que ela conquistou na sociedade. Não, nada disso. Isso quer dizer que é possível utilizar de forma construtiva a potência feminina e a potência masculina que todos nós temos dentro de nós e externalizar no convívio social esse convívio saudável entre homens e mulheres. Homens, mulher não é obrigada a nada. Nada. Mulheres, homens não são obrigados a nada. Nada. Ninguém é obrigado a nada. Nós devemos fazer as coisas por reconhecermos que é melhor para nós e para o meio que a gente faça dessa forma. O seu namorado não é sua propriedade. A sua esposa não é sua propriedade. Ela está ao seu lado porque ela decidiu estar. Ele está ao seu lado porque ele escolheu estar com você. Isso faz um convívio, né? Um relacionamento saudável, tá? E isso se aplica a qualquer tipo de relação. Ninguém é dono de ninguém, tá? Isso é muito, 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 muito importante que vocês se deem conta, tá, pessoal? Muito importante mesmo. Então, falando hoje de mulher sobre esse aspecto, né, sobre esse olhar aí mais abrangente, nós vamos fazer algumas homenagens, óbvio, né? Vamos perguntar aqui para os anjos, né? O que é, como que é, isso é super importante. Essa orientação que a gente tem, que a gente vai recebendo, essa orientação espiritual que a gente vai recebendo, é super importante mesmo, tá? Então nós vamos aqui perguntar um pouco. E, gente, vamos compartilhar aí, tá? Por favor, vamos compartilhar para que a gente possa levar esse olhar de conscientização do que acontece, por que acontece tanto feminicídio, por que acontece tanta violência, né?
Uma das coisas que é muito importante entender, gente, não é machismo, não é nenhum tipo de apologia a isso ou aquilo. Eu quero explicar para vocês uma coisa que é muito importante mesmo de se entender. Alguns homens, sei lá por que razão, ainda são muito primitivos, né? Ainda reagem só pelos seus instintos. Esses animais, né? Aqueles instintos ainda lá da nossa... Lá, daquele tempo de tão distante, lá da época das cavernas, né? Então, esses homens, eles que ainda reagem por instinto, ele vai ter o quê? Se ele for visual, quando ele olhar para uma mulher com algum tipo de roupa sedutora, e que ela tá lá, afim de curtir o corpo dela, tal, o cara ainda é super primitivo lá, homens das cavernas, né? E ele olha aquele visual e aquilo, ele interpreta, é a interpretação dele, não é dela. Ele interpreta como um convite, que ela que está seduzindo ele com aquela roupa, tararara. Gente, não é certo isso, não estou falando que isso é correto, eu só estou comentando que isso acontece, é diferente. Muito bem. Esse cara, ele olha aquela mulher daquele jeito e acha que ela tá vestida daquele jeito para ele. Olha como é que funciona a mente primitiva de um homem, né? Nesse estágio. Ele olha para aquela mulher que tá ali vestida de shortinho, de bustier, um puta calor, como é aqui no Brasil, ou um vestidinho curto, mais coladinho e tal, e ele interpreta que aquela determinada mulher se vestiu daquele jeito só para seduzi-lo. Olha como ele é especial, né? Foi só para seduzi-lo. E ele se acha no direito de investir, né? Ele vai lá achar que ele ainda pode dar uma martelada na cabeça dela, uma clavada na cabeça dela e sair arrastando ela pelos cabelos, como na época das cavernas. Só que não, né? Porém, infelizmente, isso ainda acontece. Ainda tem homens que reagem assim. Esses os visuais. Outros que são mais auditivos, né? Eles veem aquela imagem e qualquer coisa que a mulher falar, ou até mesmo a forma como a boca dessa mulher está se movimentando, ou até mesmo o fato dela estar usando um batom, então chama mais atenção, ele já acha que ela está fazendo assim um chamado para ele ir lá, dar uma clavada na cabeça dela e sair arrastando ela por aí, né? Como se fosse dele, como se ele tivesse esse direito, e ele vai justificar dizendo que foi a mulher que seduziu ele. Não é ele que é primitivo, não é ele que não consegue controlar os impulsos, é a mulher que é a culpada, né? Assim como os pedófilos atribuem a erotização dele ao fato das criancinhas seduzirem-no, né? Menos, mas é verdade. E aqueles que são mais sinestésicos, que precisam sentir, né? A coisa, que sentem, né? A coisa dele é o sentir. Ele percebe pelo olfato, instintivamente, não é uma coisa consciente. Ele percebe pelo olfato o feromônio que a mulher exala quando está no período fértil dela. Ah, mas isso não existe. Existe. Toda fêmea, no seu período fértil, exala um feromônio que é para atrair o macho. Isso, gente, é preservação das espécies. Isso vem lá dos primórdios dos tempos, né? E esse cara que é tão primitivo ainda sente o cheiro, né? Instintivamente ele percebe aquilo, ele se sente estimulado e ele vai lá e ataca aquela mulher. Vocês já ouviram falar que as mulheres, quando são estupradas, muitas mulheres engravidam? Vocês já perceberam isso, essa informação? Infelizmente é uma informação verdadeira. E que quantos filhos de estupro existem? Você acha que ali foi uma questão de amorosidade? Ali foi uma questão realmente aonde o instinto
daquele macho percebeu o feromônio daquela mulher que estava ali passando, simplesmente, não tem nada a ver de conexão, ele vai lá e crau, igual uma cadelinha no cio, que está passando, exalando feromônio, os machos tudo correndo atrás dela. Uma gatinha no cio, qualquer espécie da natureza feminina que está no seu período fértil vai atrair machos. É isso. Então, quando eu falo da roupa, né? Quando eu falo da mulher se preservar, é nesse sentido, não é no sentido de moralismo, não tem nenhum falso moralismo nisso não, tá, gente? Eu acho que assim, mulher bonita, o corpo tá bonito, que legal, curte mesmo, é ter um momento, tudo lá no lugar, é super legal de ser visto, de ser olhado, é super bonito, né? Só que assim, tem que tomar cuidado com a primitividade que ainda existe na nossa sociedade. Infelizmente, isso é factual. Infelizmente, ainda as pessoas reagem assim, né? E como que é quando os machinhos, né, os cachorrinhos estão lá querendo pegar a fêmea? Eles começam a brigar entre eles, né? E aí começa a dar umas brigas danadas também. Porque a mulher separou do homem e ela arrumou um outro namorado, o cara vai lá e mata a mulher porque ela não quer mais ficar com ele, ou então ela mata o namorado dela porque ela escolheu o cara. Essa passionalidade, essa coisa que é irracional, ela acontece justamente por essa primitividade, tá? Então vamos enaltecer a mulher, o sagrado feminino, esse sagrado feminino que está na sua mãe, que está na sua avó, esse sagrado feminino que está na sua companheira, esse sagrado feminino que está em você, mulher, que está na sua filha, que está na sua neta. Vamos enaltecer esse sagrado feminino que está também no seu companheiro. Vamos incentivar o sagrado feminino dentro dos homens, porque quando o sagrado feminino vem à tona nos homens, a agressividade dele diminui e a gente melhora a qualidade das relações nas sociedades. Olha que interessante. Quando a gente incentiva o sagrado feminino no homem que está dentro dele, a gente incentiva a diminuição automática da agressividade. Portanto, a sociedade se torna menos agressiva, com atitudes menos passionais, com atitudes menos belicosas, com atitudes menos caóticas. Olha que legal, né? Então, gente, quando um homem é um benzedor, por exemplo, ele está usando que força dentro dele? O masculino ou o feminino? É o feminino. O cara, quando ele é um benzedor, quando ele é um pai de santo, por isso assim, as pessoas, mas tem que virar, não tem que virar nada, não tem que mudar de escolha, não tem que fazer nada. É só ter a consciência de que o homem, quando se torna um benzedor, um pai de santo, um conselheiro, um terapeuta, ele está enaltecendo, ele está utilizando esse lado feminino dele, porque é o feminino que é acolhedor, tá? E a mulher, quando enaltece seu sagrado masculino, é quando ela assume que ela pode, que ela se permite ser aquela que busca os seus próprios recursos na natureza, né? Vai à caça dos seus recursos, sendo uma boa profissional, por exemplo. E isso pode acontecer de uma maneira equilibrada. Isso pode acontecer de uma maneira saudável. E isso é muito importante, gente. Né? É bacana. Olha só que bacana quando a gente se permite essa consciência, quando a gente se permite ser mulher, tranquilamente ser mulher. Com todas as nossas capacidades e predicados. Uma mulher que é guerreira,
Uma mulher guerreira é aquela que está usando o sagrado feminino e o sagrado masculino, né? A mulher que é acolhedora, que é carinhosa. Não é porque a mulher é acolhedora e carinhosa que ela deixa de ter o espaço dela, que ela abre mão da capacidade dela, que ela está abrindo mão de tudo aquilo que as mulheres conquistaram. Não. Claro que as grandes conquistas, né, dentro das sociedades foi através de mulheres que foram muito guerreiras, que pegaram aquele lado masculino delas e impuseram na sociedade essas mudanças. Mas nós hoje podemos viver esse equilíbrio entre a mulher que acolhe e a mulher que produz, entre a mulher amorosa e a mulher executiva. E isso é super 10. Então eu homenageio, eu honro as mulheres que são mães, as mulheres que são pães, né? Mãe e pai ao mesmo tempo, porque elas estão conseguindo trazer à tona esse equilíbrio. E ao mesmo tempo eu também homenageio os homens que são pães, né? Que cuidam dos seus filhos, que auxiliam as suas mulheres, as suas companheiras, ou mesmo aqueles que ficaram viúvos ou que se divorciaram e que decidiram tomar e assumir a guarda dos seus filhos. Eu homenageio eles também no Dia da Mulher, porque quando eles tomam essa atitude de assumir esses filhos para eles, ele está enaltecendo o seu lado, seu sagrado feminino. Olha que bonito, né? Isso vai gerando o quê? Vai gerando equilíbrio dentro deles. Vão se tornando homens mais acolhedores, vão se tornando homens mais conectados com a necessidade do meio, vão se tornando homens mais sensitivos. Olha só como é legal tudo isso, né? Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Poder enaltecer os nossos dois lados, poder viver essas nossas duas potências, poder levar isso e mostrar que isso é possível. E assim a gente pode construir sim um mundo melhor, um mundo mais equilibrado, tá? Isso é super bonito, isso é super bacana. Qual é a orientação dos anjos pra gente neste momento, para o Dia das Mulheres? Qual é a mensagem dos anjos para o Dia das Mulheres? Olha que legal, o anjo das bênçãos. O anjo das bênçãos está trazendo muitas bênçãos para as mulheres, dizendo: sua vida não anda, é preciso muita persistência para permanecer desse jeito. Então receba as bênçãos dos anjos, mulheres. Recebam esse jorro de bênção dos anjos e faça um movimento na sua vida. Faça com que a sua vida seja uma vida equilibrada e abençoada. Aceite as bênçãos dos céus. Às vezes a gente não compreende, mas ela vem para nos impulsionar, para nos elevar, para fazer diferença na vida. Isso é super, hiper magnífico, mágico, lindo, incrível. E hoje, em especial, eu reverencio a todas as mulheres mesmo, né? As nossas ancestrais, aquelas mulheres lá dos primórdios que tiveram a força e a coragem, né, de segurar toda essa onda, ter passado por um período super negro, super sofrido para as mulheres, aquelas mulheres que não negaram o seu credo e que morreram em fogueiras, né, morreram lá, imoladas nas fogueiras, para honrar essa ancestralidade, esse feminino, para honrar tudo aquilo que ela acreditava, para manter vivo, né, a consciência dentro da sociedade de que a mulher é muito mais do que só uma fêmea reprodutora, né? Que ela não é posse, que ela pode. Então eu reverencio as bruxas do passado, que nunca foram bruxas feias, bobas e chatas, não, como o pessoal caricaturou essas mulheres. Eu honro
toda aquela qualidade que ela trazia dentro dela, todo o conhecimento que ela carregava, porque muitas bruxas, né, que foram queimadas eram as parteiras, eram as benzedeiras, eram as curandeiras que levavam, né, a medicina não só da floresta, né, a medicina do local onde ela morava. Ela levava esse conhecimento para aqueles que estavam doentes e que transmitiam energia através das mãos e através das suas orações, da canalização daquelas orações que facilitavam a cura das mulheres e das pessoas que estavam doentes, e que aí atribuíam isso a algo fantástico, né? Como se elas fossem realmente, como se elas não fossem instrumentos de Deus. E elas estavam sendo apenas um canal de transmissão de energia divina, né? Então eu honro, sim, eu honro as benzedeiras, as curandeiras, as parteiras, as bruxas do passado. Eu honro as sacerdotisas lá de Beltane, lá do passado também, né? Que na época das colheitas faziam as suas danças para a lua em agradecimento à Mãe Terra, que traz dentro dela esse sagrado feminino manifestado continuamente. E a Mãe Terra, vejam só que lindo, gente, a Mãe Terra, ela nos oferece através da sua força feminina continuamente todo o alimento que a gente come. Porque esse alimento, ele vem da terra, ele vem do que a Mãe Terra nos oferece. E isso vem do feminino, do sagrado feminino. E quando a Mãe Terra entra no sagrado masculino dela, ela sacode o planeta através dos vulcões, ela sacode o planeta através dos maremotos, das tsunamis. É força da natureza, com chuvas. É a hora que o planeta Terra entra nessa descompensação energética através do masculino, mas que ao mesmo tempo, quando ela está equilibrada, ela nos oferece uma produção agrícola fantástica, porque ela permite que o solo dela seja fecundado, fertilizado pelas sementes. E ela vai dando os nutrientes para a gente poder comer as frutas, as verduras, os legumes. Isso tudo é fruto do sagrado feminino. Eu acredito que poucos de vocês que estão assistindo esse programa ou ouvindo esse programa, já tenha pensado a Terra, o planeta desse jeito, dessa forma, sobre esse ponto de vista. E quando a gente chega no Dia da Mulher, a gente acha que é só dar um presentinho. Dê sim, dê presente para sua mulher, para sua companheira, para sua mãe, para as mulheres de uma maneira geral. Dê presente o amor, o acolhimento, um abraço bem gostoso, cheio de ocitocina, um abraço de acolhimento, de bênçãos. É isso, é essa a mensagem dos anjos, as bênçãos amorosas. Ofereça isso para sua companheira, ofereça isso para o seu companheiro, porque ele tem o feminino dentro dele. Celebrem esse Dia da Mulher, esse dia do sagrado feminino, apesar de ser todos os dias, né? Todos os dias é dia do sagrado feminino, todos os dias é dia do sagrado masculino, mas quando a gente escolhe um dia para reverenciar, é bacana, porque quando eu estou reverenciando essa força, eu estou lembrando dessa força dentro de mim mesmo. E essa conexão que eu posso fazer com a divindade. Quando entrou o sistema machista, ele procurou excluir a importância da mulher, ele procurou excluir a importância do feminino, né? Então ele colocou na Trindade, por exemplo, na Trindade cristã,
ele colocou a Trindade como Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é esse Espírito Santo? É só aquela pombinha que também se estereotipou o Espírito Santo? É a força do feminino, gente. É a força do sagrado feminino. O Espírito Santo é a mulher nessa Trindade, porque o Filho, ele só é possível de se manifestar se tiver o feminino e o masculino, porque quem gesta, quem pare é o feminino. Então é pai, mãe e filho sagrado, tá? Em todas as outras linhas você vai encontrar a Trindade reverenciando o feminino, o masculino e o fruto, que é o filho. Uma árvore, ela precisa da semente ter sido polinizada para que ela possa, sim, se tornar uma nova árvore. E ali está o feminino e o masculino ao mesmo tempo, tá? Então, gente, é muito importante no Dia Internacional da Mulher que a gente possa olhar para as mulheres, reverenciar as mulheres, agradecer a nossa ancestralidade, a nossa mãe, avó, bisavó, tataravó, e aí vai, por elas terem tido a força de vontade de se reproduzirem, a coragem de se reproduzir, a coragem de parir um filho para que você hoje esteja aqui manifestado. Vamos referenciar a todas vocês mulheres que são mães hoje, pela coragem que vocês tiveram de trazer mais um fruto para esse planeta, para essa terra. Vamos reverenciar o feminino dentro de todos os homens que olham para suas mulheres, para suas mães, para suas filhas, com respeito e acolhimento. Vamos reverenciar esse sagrado feminino que pode e deve ser preservado dentro do coração de cada um de uma forma carinhosa, respeitosa, de uma forma enaltecida. E vamos ver aqui, né, qual é a mensagem do anjo para a gente poder ir fechando esse momento. É o anjo da abundância trazendo para nós, dizendo para nós nos curvarmos frente às infinitas possibilidades que a vida nos oferece. O anjo da abundância, junto com o anjo das bênçãos, está nos trazendo esse presente para o Dia das Mulheres. A abundância de amor, de alegria, de felicidade, de força, de coragem, de fé. Essa abundância desse potencial maravilhoso, dizendo para a gente se curvar perante as infinitas possibilidades que a vida nos traz diariamente. Mulheres, continuem sendo mulheres, tenham honra, tenham felicidade, tenham orgulho de ser mulher, porque você carrega em si uma potência fantástica. Homens, tenham orgulho de ter esse feminino dentro de vocês, porque isso enaltece a sua capacidade de acolhimento, de amor, de amorosidade e a sua capacidade de mudar esse mundo. E assim, gente, nós vamos encerrando o nosso programa de hoje. Eu espero todos vocês na terça-feira que vem, para que a gente fale mais coisas, mais assuntos interessantes. E aí vocês podem também estar mandando as suas sugestões de assuntos que vocês queiram que eu fale, que eu comente com vocês, escolhendo o que vocês querem que eu traga para vocês também, tá bom? Eu quero desejar a todas as mulheres um magnífico, lindo, maravilhoso Dia das Mulheres, dia 8 de março, Dia das Mulheres, e que essa força de acolhimento e amorosidade possa se espalhar por todo o nosso Brasil, que ela possa se espalhar por todo o nosso planeta e que a gente faça a diferença, como sempre fizemos. Namastê! Um lindo e maravilhoso final de semana.
Fui. Tchau.